E aí, pessoal, tudo bem? Hoje trago mais atualizações dos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, ainda mais depois dos bombardeios de Israel de sexta para sábado. Só que os bombardeios não ficaram limitados ao final de semana. De ontem para hoje, Israel enviou seus caças em novas operações, vitimando mais de 70 pessoas em bombardeios pesados. E enquanto esse bombardeio segue devastando os territórios inimigos, saiu a notícia de que Ali Khamenei está em estado terminal. Vou falar dos bombardeios e do estado de saúde do Ayatollah na matéria de hoje. E vou falar também da situação na Rússia e na Ucrânia. Muita gente acha que tá tudo calmo por lá, mas não tá não. Os bombardeios estão mais intensos que no Oriente Médio. A Rússia deixou a capital ucraniana e a segunda maior cidade do país debaixo de fogo de ontem para hoje também. E saiu a informação que agora não são apenas os serviços secretos da Coreia do Sul e da Ucrânia que dão como certo a entrada da Coreia do Norte no conflito, mas também a própria OTAN. Isso mesmo, o chefão da aliança confirmou ao mundo que os norte-coreanos estão oficialmente no conflito e agora a aliança luta contra os russos e norte-coreanos. Essa mensagem da OTAN pode ser um sinal de que a Ucrânia pode receber em breve sua sonhada permissão para usar as armas de longo alcance para devastar o Kremlin e levar o desespero para a população russa. E pode ser um sinal também de que a OTAN ache justo colocar seus soldados em solo ucraniano. E só com base no início desse vídeo, você enxerga um conflito mundial começando ou já em andamento? E deixa também sua opinião sincera sobre o ataque de Israel. Você acha que os israelenses deixaram a desejar, já que disseram que iriam chocar muitos analistas com os ataques que seriam feitos? As notícias de hoje vieram do Sky News, The Guardian, BBC, CNN, The New York Times, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Vamos começar com as atualizações do conflito na Ucrânia. Nas últimas horas, a Rússia atacou a região de Kharkiv com bombas de alta precisão. Durante a madrugada, vários ataques aéreos deixaram muitos feridos e a cidade debaixo de fogo. Os ataques em Kharkiv não pararam e áreas residenciais foram destruídas. O impacto também destruiu vários prédios, deixando os moradores assustados e sem saber o que fazer em meio aos bombardeios. Em outro ataque, um drone russo exterminou uma jovem em Kiev, capital da Ucrânia. O ataque aconteceu de madrugada, destruindo parte de um prédio de 25 andares e obrigando a evacuação de centenas de moradores. Além disso, uma cidade no centro da Ucrânia foi atingida por mísseis, vitimando 3 pessoas e ferindo mais de 20. Esses ataques deixaram os ucranianos em alerta, temendo novas ofensivas e o aumento da violência na região. As forças russas continuam com ataques, enquanto a Ucrânia tenta responder, mas a destruição de áreas civis tem trazido grande impacto psicológico na população. O presidente ucraniano está quase convencendo a OTAN de liberar o uso de mísseis de longo alcance para começar a devastar o território russo também. Vemos uma aliança crescente entre a Rússia e regimes como o da Coreia do Norte. Agora os norte-coreanos não estão apenas enviando armas para os russos. Na verdade, o exército da Coreia do Norte invadiu a Ucrânia e se juntou às forças militares da Rússia como uma grande aliança. Obviamente, em tais circunstâncias, nossas relações com nossos parceiros da OTAN precisam ser mais desenvolvidas. A linha de frente precisa de muito mais apoio. Enquanto a Rússia aperta o cerco, os Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão estão preocupados com o envio dos soldados norte-coreanos pro conflito, como falamos na semana passada, condenando completamente o apoio direto de Pyongyang a Moscou. O porta-voz de segurança dos Estados Unidos alertou que essas ações violam as resoluções da ONU. Rússia e Coreia do Norte foram chamadas a interromper a troca de armas e tropas.
O Kremlin não confirmou, mas também não negou a presença dos soldados norte-coreanos em solo russo. Nesse meio tempo, surgiram rumores de que Elon Musk e Vladimir Putin estariam em contato constante, tratando de temas pessoais e de negócios. No entanto, Musk e o Kremlin negaram qualquer negociação. A única coisa que se sabe é que alguns tanques de Putin já estão andando sozinhos com inteligência artificial, semelhante à tecnologia da Tesla. E embora a Rússia negue, agora foi a vez do novo chefão da OTAN confirmar que soldados da Coreia do Norte se juntaram às tropas russas na Ucrânia. Para quem não se lembra, esses combatentes foram enviados inicialmente para ajudar Moscou a reconquistar territórios russos perdidos para a Ucrânia, começando por Kursk. Até a semana passada, apenas os serviços de inteligência da Ucrânia e da Coreia do Sul confirmavam a presença dos soldados. Essa semana começou com a confirmação da própria OTAN, levantando temores de que o combate se intensifique com o envolvimento de cada vez mais países, até mesmo o envolvimento de soldados do Ocidente. As fotos já dizem tudo. Se existem imagens, significa que querem dizer algo. Quero chamar a atenção de vocês para o fato de que não foram as ações da Rússia que levaram à escalada na Ucrânia. Como sabem, acredito que hoje nosso acordo de parceria estratégica com a Coreia do Norte apenas foi ratificado, como era esperado. Existe um artigo, que é o 4, e nunca tivemos dúvidas de que a liderança norte-coreana respeitaria esse compromisso. O que vocês estão vendo é algo que está dentro dos termos deste artigo. Foi necessário realizar negociações apropriadas sobre a implementação deste artigo de número 4 do acordo. No entanto, estamos em contato com nossos aliados norte-coreanos e veremos como a implementação de soldados continuará se desenvolvendo. Os soldados norte-coreanos estão sendo treinados em bases no extremo leste da Rússia antes de serem enviados para a Ucrânia. Essas tropas, bem treinadas, podem reforçar as linhas de combate, trazendo novas ameaças à região. O presidente ucraniano pediu pressão sobre Moscou e Pyongyang, alertando para a seriedade dessa união militar. Ele ressaltou a importância de barrar o avanço da Rússia com a ajuda da Coreia do Norte, que intensifica o confronto. Como tenho dito, o envolvimento da Coreia do Norte agravou as tensões com a Coreia do Sul. Agora, Seul está considerando fornecer armas para a Ucrânia, aumentando o apoio aos ucranianos e se posicionando contra Pyongyang e Moscou. Em 2023, os Estados Unidos já haviam denunciado o envio de contêineres com munições e equipamentos militares da Coreia do Norte para a Rússia. A visita de Kim Jong-un a Moscou no mesmo ano selou a aproximação entre as duas nações. Esse apoio militar da Coreia do Norte à Rússia é uma violação das resoluções da ONU e novas sanções já foram impostas pelos Estados Unidos. Agora, transações financeiras e bens dos envolvidos estão congelados, intensificando as restrições a esses países. Para proteger os nossos interesses, estamos travando uma batalha justa e sempre expressamos apoio total e incondicional a todas as ações tomadas pelo governo russo do camarada Vladimir Putin. E, tanto no presente quanto no futuro, eu estarei sempre ao seu lado, na linha de frente, e apoiando incondicionalmente em todos os seus passos. Agora vamos ao Oriente Médio. Um ataque aéreo de Israel ao Irã marcou mais um capítulo de tensão entre os dois países. O bombardeio foi direcionado a alvos militares em Teherã e outras cidades iranianas, causando explosões e deixando os habitantes assustados com a situação. O governo do Irã confirmou que houve danos limitados e 4 soldados foram exterminados. Israel declarou que o ataque foi uma resposta a uma ofensiva iraniana com mísseis que atingiu o território israelense no início desse mês. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, elogiou o ataque como preciso e poderoso. Segundo ele, a ofensiva atingiu as capacidades militares do Irã, dificultando a produção de mísseis contra Israel. O porta-voz do exército israelense destacou que o ataque foi uma defesa contra meses de agressões iranianas. Israel declarou estar mobilizado para proteger sua população e responder a qualquer nova ameaça do Irã. O líder supremo iraniano Ali Khamenei criticou duramente o ataque e afirmou que os israelenses subestimam o poder e a determinação do povo iraniano. Ele prometeu que o Irã demonstrará sua força em resposta a essa ofensiva.
Em resposta a meses de ataques contínuos do regime no Irã contra o Estado de Israel, as forças de defesa de Israel estão, neste momento, conduzindo ataques precisos em alvos militares no Irã. O regime iraniano e seus aliados na região têm atacado Israel incessantemente desde 7 de outubro, em 7 frentes, incluindo ataques diretos provenientes do território iraniano. Como qualquer outro país soberano no mundo, o Estado de Israel possui o direito e o dever de responder. Nossas capacidades defensivas e ofensivas estão totalmente mobilizadas. Faremos o que for necessário para defender o Estado de Israel e o povo de Israel. O Iraque condenou Israel por usar seu espaço aéreo para atacar o Irã, chamando a ação de violação clara da sua soberania. O protesto foi apresentado à ONU e o governo iraquiano promete tomar medidas diplomáticas contra Israel. O exército israelense focou o bombardeio em instalações militares, poupando usinas nucleares e reservatórios de petróleo no Irã, respeitando um pedido do governo americano. Só que muita gente criticou essa contenção de Israel, que deixou o Irã em alerta e prometendo uma resposta. O Irã também pediu ao Iraque que aplique sanções e evite que seu espaço aéreo seja usado novamente. Teherã afirma que nenhum país vizinho autorizou a passagem de aviões israelenses em seus territórios. A situação é delicada, pois o Iraque tem uma parceria com os Estados Unidos, mas também mantém boas relações com o Irã. Agora o governo iraquiano se vê no meio do conflito e tenta manter a neutralidade. Facções armadas pró-Irã no Iraque também se manifestaram, condenando a ação de Israel e acusando os Estados Unidos de cumplicidade. Esses grupos prometeram retaliação contra os americanos no momento certo. Eles ainda não conseguiram compreender plenamente a capacidade, a iniciativa e a determinação do povo iraniano. Devemos fazer com que entendam isso. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Devem perceber e entender corretamente. Eu e aqueles que decidem o que é melhor para este país e esta nação, vamos agir. Precisam entender quem é o povo do Irã. A juventude do Irã é forte e deve ser preservada. A ampliação dos feitos deles é errada, mas ao mesmo tempo, minimizar o Irã também é um erro. Eles não compreendem o Irã. A falha de cálculo do regime sionista deve ser corrigida, pois eles estão cometendo erros de avaliação em relação ao Irã. O porta-voz iraniano declarou que o Irã usará todas as ferramentas para responder ao ataque aéreo de Israel. A expectativa é de novos bombardeios de ambos os lados. O próprio líder supremo do Irã afirmou que o ataque de Israel não deve ser ignorado e o país promete uma resposta proporcional, mostrando que não aceitará ser bombardeado sem responder à altura. E caso o Irã realmente responda, é possível que no próximo ataque Israel acabe atingindo as usinas nucleares e as reservas de petróleo, minando a capacidade atômica e econômica dos iranianos. O Irã admitiu os danos em suas estruturas militares, mas disse que conseguiu interceptar vários mísseis de Israel. O governo iraniano prometeu um revide calculado, o que pode escalar de vez a situação no Oriente Médio. Vale lembrar que Israel não revidou apenas por ter sido atacado antes, mas porque os iranianos são os grandes financiadores dos grupos extremistas que estão em conflito direto com o governo de Netanyahu. Nas primeiras horas de sábado, nós cumprimos nossa promessa. Nossa força aérea bombardeou o Irã. Nós destruímos a capacidade defensiva do Irã e sua capacidade de produção de mísseis que estavam mirando em nossa direção. O ataque ao Irã foi preciso e poderoso. Nós atingimos todos os nossos objetivos. Essas duas organizações extremistas, de Gaza e do Líbano, foram preparadas por anos como um grande braço armado do Irã contra o Estado de Israel. Mas agora nós o destruímos. Agora uma notícia que saiu no jornal The New York Times. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, enfrenta uma crise de saúde que preocupa o governo iraniano. Essas fontes internacionais indicam que ele pode estar com uma doença terminal, levantando dúvidas sobre o futuro do governo do país. Desde 1989, Khamenei mantém o controle do Irã, sendo o sucessor de Khomeini. Ele tem grande poder militar e controle da política externa, defendendo o país contra a influência ocidental.
A doença de Khamenei gera especulação sobre quem o sucederá. Seu filho é apontado como possível substituto, mas isso pode gerar resistência dentro do governo, já que poucos mantêm tanto poder. A saúde do líder supremo pode mudar a postura do Irã em conflitos regionais. Se um novo líder assumir, pode haver uma postura mais conciliatória ou ainda mais forte contra Israel e os Estados Unidos, sendo uma grande incógnita o que pode acontecer. Para outros países, essa crise de saúde representa uma oportunidade para reavaliar políticas e sanções. No entanto, muitos temem mudanças bruscas na política externa iraniana. Ontem, Israel afirmou que exterminou 70 combatentes do grupo extremista do Líbano. O exército alertou a população para que deixasse áreas com presença do grupo extremista devido aos ataques minuciosos contra bases inimigas. Israel realizou bombardeios em Darre, uma área central dos extremistas libaneses, destruindo fábricas de armas e depósitos do grupo. A ofensiva minou as forças extremistas que continuam em combate pesado contra Israel. Em Gaza, Israel invadiu o hospital Kamal Adwan e prendeu médicos, funcionários e pacientes. A situação dos civis em Gaza é crítica, com poucas opções de abrigos e segurança, segundo a imprensa local. O número de vitimados em Gaza aumentou para 40 após novos ataques aéreos em Beit Lahia. A violência também atinge escolas e abrigos, onde dezenas de civis procuram refúgio. Em Jabalia, o exército de Israel afirmou ter exterminado mais de 40 combatentes. Apesar das tentativas de evacuar civis, o conflito se intensifica e o grupo extremista de Gaza impede que esses civis deixem as áreas de combate. E Antônio Guterres da ONU classificou como insuportável a situação dos civis em Gaza. Muitos estão presos sob escombros, sem comida e sem abrigo, em meio ao desespero que assola a região. No domingo, um caminhão atropelou dezenas de pessoas em uma parada de ônibus em Israel, ferindo 40 israelenses. O motorista foi neutralizado por civis e a polícia investiga o incidente para chegar à conclusão de ter sido ou não um atentado. A polícia informou que o caminhão avançou contra um ônibus e passageiros. O ataque chocou a população, gerou medidas de segurança adicionais em Israel para evitar novas ações parecidas. O conflito no norte de Gaza segue com civis extremistas sendo exterminados em grande número. Tudo porque as forças de Israel continuam operações para eliminar túneis e armas do grupo extremista de Gaza, apesar da resistência e das tentativas do grupo de manter civis nas áreas afetadas. A situação em Gaza piora e segue com o apoio da ONU para a ajuda humanitária. No entanto, a falta de segurança dificulta a assistência e os civis seguem sofrendo com os bombardeios e combates na região. Desde o início do confronto entre Israel e os grupos extremistas de Gaza e do Líbano, 28 líderes foram exterminados, sendo 11 do grupo de Gaza e 17 do grupo do Líbano. Eles foram alvos de ataques israelenses nos dois países. O conflito começou em outubro de 2023, após o massacre de civis israelenses em um festival. O grupo extremista de Gaza atacou covardemente a multidão, causando centenas de vítimas e sequestros, marcando o início de uma luta aberta. Israel reagiu imediatamente, lançando ataques contra posições dos grupos extremistas de Gaza e do Líbano, ampliando as hostilidades e prometendo exterminar os grupos de uma vez por todas, para proteger sua população de um ataque como esse no futuro. Entre os líderes exterminados do grupo de Gaza está Mohamed Deif, responsável por planejar o ataque inicial contra Israel. Deif foi vitimado em julho, após ser alvo de um bombardeio aéreo em Gaza. Outro líder, Ismail Haniyeh, foi exterminado no Irã em uma ação discreta de Israel. Ele era uma figura diplomática do grupo extremista de Gaza e mantinha ligação com outros países que apoiavam o grupo. Yahya Sinwar, substituto de Haniyeh, foi exterminado em outubro durante outro ataque de Israel. Ele era uma figura importante e há tempos liderava as operações do grupo extremista na faixa de Gaza. Ibrahim Akil, comandante militar do grupo extremista do Líbano, foi exterminado no país.
Ele era procurado por Israel e pelos Estados Unidos por seu envolvimento em ataques contra a embaixada americana. Hassan Nasrallah, que liderava o grupo extremista do Líbano, também foi exterminado em um bombardeio israelense em Beirute. Ele comandava o grupo há 32 anos e ajudou a aliar o grupo do Líbano ao grupo de Gaza. Hashem Safieddine, sucessor de Nasrallah, foi exterminado em Beirute. Desde então, a liderança do grupo do Líbano segue incerta, aumentando as dúvidas sobre o futuro dos extremistas no conflito. Israel continua com as operações no Líbano e em Gaza, prometendo exterminar os grupos de uma vez por todas. A luta é constante e os civis estão presos em meio ao fogo cruzado, temendo pelo seu futuro. Agora posso confirmar que concluímos a resposta ao ataque do Irã contra Israel. Conduzimos ataques direcionados e precisos em alvos militares no Irã, neutralizando ameaças imediatas ao Estado de Israel. As forças de defesa de Israel cumpriram sua missão. Se o regime no Irã cometer o erro de iniciar uma nova escalada, seremos obrigados a responder. Nossa mensagem é clara: todos aqueles que ameaçarem o Estado de Israel e buscarem arrastar a região para uma escalada mais ampla, pagarão um alto preço. Demonstramos hoje que temos tanto a capacidade quanto a determinação para agir de forma decisiva, e estamos preparados, tanto ofensiva quanto defensivamente, para defender o Estado de Israel e o povo de Israel. E com base na matéria de hoje, te pergunto mais uma vez: você enxerga um conflito mundial começando ou já em andamento com o envolvimento da Coreia do Norte e as ameaças da OTAN? E deixe também sua opinião sincera sobre o ataque de Israel. Você acha que os israelenses deixaram a desejar, já que disseram que iriam chocar muitos analistas com os ataques que seriam feitos? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!